Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais destaques da semana. E nesta edição você confere: Telefônica Brasil é condenada por cobrança de metas pelo WhatsApp fora do horário de trabalho. Construtora não é responsável por morte de operário atingido por raio. No quadro Quero Post, saiba a diferença entre desvio de função e insubordinação. E ainda, uma entrevista com a ministra Adelaide Miranda Arantes, coordenadora do programa Trabalho Seguro, sobre as ações do programa para o biênio 2018-2020, que tem como tema violência no trabalho, enfrentamento e superação. O Revista TST está no ar. E na seção 2 de dissídios individuais também tivemos um julgamento importante. E quem acompanhou os trabalhos e traz os detalhes é a repórter Luma Soares. Olá, Luma. Olá, Ana Amélia. O caso de destaque julgado pela SDI2 envolveu uma empregada da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero, que pretendia ter o salário equiparado ao de empregados recém-contratados admitidos após concurso público. Ao julgar o caso, os ministros mantiveram o mesmo entendimento de que ficou comprovado que a profissional ocupava a mesma função dos novos admitidos e que, por isso, deveria receber igual a eles. Para entendimento dos juízos de primeiro e segundo grau da Justiça, a própria Infraero teria desrespeitado o plano de cargos e salários da empresa. Veja os detalhes do caso na reportagem. Conforme entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins, o artigo 7º da Constituição da República veda a diferença injustificada de salários e a CLT autoriza a equiparação salarial para os empregados que comprovadamente tenham as mesmas atribuições e condições de trabalho. Sendo assim, o regional entendeu que o plano de cargos e salários da Infraero teria sido desrespeitado pela própria empresa. A Infraero ajuizou a ação rescisória no Tribunal Superior do Trabalho, na tentativa de desconstituir a decisão regional. A empresa alegou que era necessário o reexame dos fatos. Para o relator do caso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar Rodrigues, a intenção da Infraero de buscar o reexame dos fatos e provas na Corte Superior Trabalhista não é permitida pela súmula 410 do TST, que estabelece que a ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda. Para o relator, não houve erro de fato e nem erro de percepção na decisão. Não entro no mérito sobre se houve ou não houve desvio ou descumprimento do plano de cargos e salários, porque nós não estamos autorizados a desenvolver digressões nesse sentido. Nós estamos em sede rescisória, é uma ação excepcionalíssima, os pressupostos devem estar muito claramente delineados. E também a violação legal, violação constitucional. Nós não podemos retificar as premissas de fato que sugerem, sim, a transgressão ao artigo 461, ao artigo 7º, inciso 30 e 32 da Constituição Federal. O erro de fato também não está presente, não há erro de percepção. Houve valoração dos elementos de convicção produzidos e uma decisão que pode ser criticada, obviamente, mas que está revestida pela autoridade da coisa julgada e não pode ser revisitada nesta sede rescisória por ausência dos pressupostos legais específicos necessários. Por unanimidade, a SDI2 negou o recurso da empresa e reconheceu os mesmos direitos dos recém-contratados à empregada. E depois do intervalo, saiba a diferença entre desvio de função e insubordinação. É no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E vamos começar o giro de notícias pela terceira turma. A Telefônica Brasil foi condenada por cobrar metas de um vendedor pelo WhatsApp
fora do horário de trabalho dele. A indenização havia sido negada pelos juízos de primeiro e segundo grau. Para o TRT, em Minas Gerais, o empregado poderia ter deixado de responder ou até mesmo ler as mensagens. Mas, para o relator do processo na terceira turma do TST, ministro Alexandre Agra Belmonte, a conduta da empresa invadiu a privacidade do empregado, que tem outras coisas para fazer, em vez de ficar se preocupando com situações de trabalho fora do expediente. Por unanimidade, a turma determinou o valor da indenização em R$ 3.500. E a oitava turma entendeu que uma construtora em Manaus, Amazonas, não é responsável por morte de operário atingido por um raio. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, entendeu que as condições de trabalho impostas ao empregado contribuíram para a morte dele. O caso chegou ao TRT depois que a viúva do operário reivindicou a indenização por danos materiais, uma vez que era o marido quem garantia o sustento da casa, e por danos morais devido ao abalo psicológico sofrido por ela e pelos filhos. O TRT observou que o local onde o trabalho era realizado era descampado, não tinha para-raios, aterramentos, nem mesmo um espaço com cobertura para os trabalhadores se protegerem. Além disso, com base no depoimento de empregados, o operário foi atendido inicialmente pelos próprios colegas, que não eram capacitados para prestar o socorro. A decisão do regional teve como base o Código Civil. De acordo com o artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Já o parágrafo único do artigo 927 afirma que haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. A empresa recorreu à oitava turma do TST, alegou caso fortuito, argumentou que o fato foi imprevisível, não relacionado à atividade desenvolvida pelo operário. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, votou pelo afastamento da condenação por entender que houve violação ao artigo 393 do Código Civil. O artigo estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Aqui é caso fortuito externo, então é o fundamento preponderante do meu voto. A ministra Maria Cristina Peduzzi abriu divergência concordando com a decisão de segundo grau. Identifico duas condutas da reclamada que contribuíram para o evento danoso. Primeiro, a ausência de abrigo próximo ao local de trabalho. E segundo, a prestação de primeiros socorros de forma insuficiente e inadequada, que são dois fatos registrados no acórdão regional. A ministra Dora Maria da Costa, no entanto, votou com o relator. Assim, vencida a ministra Maria Cristina Peduzzi, por maioria, a turma decidiu que a construtora não deve pagar indenização. E a quinta turma determinou que cabe à Justiça Comum o julgamento de ação que discute cobrança de estacionamento para empregados das lojas de um shopping em Sergipe. A ação teve início após a Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe questionar a cobrança do estacionamento do shopping das pessoas que trabalham no local, já que a entrada no shopping era necessária em razão do trabalho. Em defesa, o shopping sustentou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o caso, diante da ausência de relação de trabalho entre o estabelecimento e os empregados das lojas. O Tribunal Regional do Trabalho, em Sergipe, entendeu que a Justiça do Trabalho era competente para julgar por considerar que o objeto do pedido principal decorre do próprio contrato de emprego existente entre os donos das lojas, os empregados e os condomínios. Mas, ao julgar o recurso do shopping ao TST, o relator do caso na quinta turma, ministro Breno Medeiros, observou que a relação entre os empregados dos lojistas e o shopping, no que se refere à gratuidade do estacionamento,
não se insere na competência da Justiça do Trabalho, por se tratar de questão de natureza comercial e civil. Para o ministro, a competência para o julgamento da demanda pertence à Justiça Comum. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a segunda turma. Uma indústria de confecções de roupa no Ceará vai ter que indenizar uma costureira que sofria discriminação no trabalho por ter hanseníase. Segundo testemunhas, foram afixados cartazes sobre a hanseníase no refeitório e anunciado por microfone que determinada empregada do setor estava com a doença. Ao julgar o caso, a relatora na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, ressaltou a gravidade da conduta adotada pela empresa, a repercussão social e o abalo moral sofrido pela empregada. Diante dos fatos, a ministra aumentou a indenização, antes fixada em R$ 8.000 para R$ 20.000. Segundo a ministra, o valor anterior não atendia ao caráter pedagógico da condenação, pois não inibiria outras situações similares. E essa e outras notícias você também encontra na página do TST no Facebook. Curta nossa página e publicações e aproveite para deixar o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta de hoje, que foi publicada no nosso Facebook com a hashtag #QueroPost, é da Keila. Ela quer saber a diferença entre desvio de função e insubordinação. Veja na reportagem. Em uma empresa, cada empregado tem um papel importante. Esta cafeteria é um exemplo. Para funcionar bem, é fundamental o trabalho do caixa, do garçom, do profissional que faz a limpeza. Aqui, cada um cumpre a função para a qual foi contratado. Mas o que acontece se o chefe der uma ordem e o empregado não cumprir? Bem, aí vai depender da ordem, de acordo com o que prevê a consolidação das leis do trabalho. Por exemplo, se a determinação for para que o garçom atenda a uma mesa e ele se recusar, esse será um caso de insubordinação, uma vez que atender os clientes faz parte das atribuições do garçom. Agora, se o empregado desrespeitar uma norma geral que diz respeito a todos os profissionais da empresa e não só ao cargo dele, como o uso de uniforme, por exemplo, aí o desrespeito será um caso de indisciplina. E é bom ficar atento. Tanto insubordinação quanto indisciplina podem resultar em demissão por justa causa. É o que prevê o artigo 482 da CLT. Constitui em justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador ato de indisciplina ou insubordinação. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, reforça que é preciso analisar com cautela a situação antes de aplicar a justa causa. Todo um conjunto de fatores que tem que estar presentes esse conjunto de fatores para evidenciar a possibilidade ou não de ser justa causa. A gravidade, o passado do empregado, o tipo de ordem que a ele foi determinada para saber, então, se a gravidade autoriza ou não extinguir o contrato por justo motivo. Segundo o ministro, como alguns cargos e funções são parecidos, é preciso ficar atento ao que está definido no contrato de trabalho e às atividades compatíveis com o cargo. Assim, o trabalhador vai saber se é obrigado a cumprir a ordem ou se é caso de desvio de função. Para que haja o desvio de função, é preciso que a ordem que seja dada a ele não conste do seu contrato de trabalho, não seja inerente à função para a qual ele foi contratado, não esteja previsto no regulamento de empresa. Aí poderia ocorrer o desvio de função. A insubordinação é a recusa dele em executar uma ordem, no caso, diretamente dada a ele, para a qual ele está obrigado. São duas coisas incompatíveis. Se há desvio de função, a rigor, ele não estará descumprindo nenhuma norma, porque, claramente, não há obrigação de executar aquela atividade. E veja outras notícias que marcaram a semana no TST.
Representantes das empresas aéreas e o Sindicato dos Aeroviários e dos Aeronautas têm até o dia 21 de novembro para decidir sobre a contratação de pessoas com deficiência e aprendizes para integrar as tripulações. O prazo foi estabelecido durante a audiência de justificação prévia presidida pela ministra Kátia Magalhães Arruda no Tribunal Superior do Trabalho. A discussão girou em torno da cláusula aprovada na última convenção coletiva da categoria, que excluiu a possibilidade de contratação de pessoas com deficiência e de aprendizes para o exercício da função de aeronauta. A ministra sugeriu que aprendizes e pessoas com deficiência sejam contratados em outras áreas para que a cota prevista em lei seja cumprida. Alunos do curso de Direito do Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, participaram da jornada de sustentação oral no TST. Na sala onde ocorrem os julgamentos das sessões 1 e 2 e de dissídios individuais, eles realizaram da tribuna uma sustentação oral baseada em um caso já julgado pelo TST. Os alunos simularam ser advogados e tiveram de se posicionar contrários ao voto do relator, que no caso foi o ministro José Roberto Freire Pimenta. Quesitos como postura, dicção e coerência foram avaliados durante a atividade acadêmica. Para os alunos, profissionalmente, eles que estão na porta já de saída da graduação, eles são o futuro. Ali, em breve, teremos magistrados do trabalho comum, magistrados federais, nós teremos advogados, membros do Ministério Público, e esse é o futuro da justiça. Magistrados de todo o país participaram da fase presencial do curso de formação continuada para os magistrados supervisores de centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, SEJUSCs. Foram 2 dias de painéis, fóruns e laboratório de prática judiciária realizados no TST pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. O curso tem o objetivo de desenvolver competências relacionadas à administração e à supervisão dos serviços de conciliadores e mediadores e à homologação de acordos. A ministra Adelaide Miranda Arantes entregou 43 mechas de cabelos doadas por servidores do TST à Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer, a BAC-Luz. As doações foram arrecadadas durante a campanha Inove Seu Visual e Renove as Esperanças de Alguém, promovida durante a Semana do Servidor. Os cabelos doados serão usados na fabricação de cerca de 20 perucas, que vão ser doadas a pacientes com câncer do Distrito Federal e de outros estados. E no próximo bloco, uma entrevista com a ministra Adelaide Miranda Arantes, coordenadora do programa Trabalho Seguro, sobre as ações do programa para o biênio 2018-2020 e tem como tema Violência no Trabalho, Enfrentamento e Superação. Estamos de volta com o Revista TST e hoje aqui no estúdio eu recebo a ministra Adelaide Miranda Arantes, coordenadora do programa Trabalho Seguro. E nós vamos falar sobre as ações do programa para o biênio 2018-2020, que terá como tema Violência no Trabalho, Enfrentamento e Superação. Muito bem-vinda ao nosso programa, ministra. Muito obrigada. Ministra, o tema Violência no Trabalho, Enfrentamento e Superação foi proposto pelo Comitê Gestor Nacional e Regional do Programa Trabalho Seguro e aprovado pela presidência do CSJT e do TST. Como é que foi feita a escolha desse tema? A escolha desse tema acontece de uma forma bastante democrática. Os gestores nacionais e os gestores regionais, em reunião, no final da gestão passada, fizeram a escolha de 10 temas e desses 10 temas houve uma votação e 3 temas foram escolhidos como finalistas. E esse tema, violência no trabalho, ele foi escolhido pelo presidente Brito Pereira,
dentre os três, né, com a torcida grande dos gestores nacionais e regionais, porque esse tema ele adquire muita relevância nesse biênio, porque ele é também o tema da Organização Internacional do Trabalho, né, da próxima conferência da Organização Internacional do Trabalho em 2019, e é o tema da campanha da fraternidade da CNBB, né? Então, ele tem uma relevância muito grande, tanto no âmbito do TST, né, da Justiça do Trabalho e do setor privado brasileiro, quanto internacional. E por que tratar especificamente sobre a questão da violência no trabalho? Esse tema, ele surge muito em função do tema da gestão passada. Na gestão passada, foi o tema do biênio era saúde mental. E nós começamos a observar, eu era vice-coordenadora, a ministra Marilena Malman era coordenadora, nós começamos a observar como a violência no trabalho estava presente quando se tratava de saúde mental. E nós temos vários tipos de violência no trabalho, e a partir dessa observação, que não foi nem só minha e da ministra Marilena, mas também do Programa de Trabalho Seguro, no âmbito dos 24 tribunais regionais do trabalho, não só no Tribunal Superior do Trabalho e no CSJT. Então, é uma observação de todo o conjunto. Ministra, há muitos casos de trabalhadores adoecidos devido à tensão e o estresse no ambiente de trabalho. O que mostram os dados? Muitos. Nós temos dados, nós temos, inclusive, o Ministério Público do Trabalho tem o Smart Lab, que é o observatório, né, de saúde e segurança, que tem dados muito importantes, mas no nosso âmbito, a gente tem tanto o crescente número de ações pedindo reparação de dano moral, né, por assédio moral, por dano moral, em seus vários aspectos e em muitas variantes. E isso, para a gente, é um dado, né? E também nos seminários, nos congressos em que se discute esse tema, é muito presente, que vem crescendo muito os casos de violência no trabalho. Quais tipos de violência são mais comuns no ambiente de trabalho? São várias formas de violência no trabalho. A mídia do tema do biênio, ela ficou bastante interessante porque ela retrata uma mulher com várias palavras escritas que traduzem um pouco as formas de violência, né, que são xingamentos, o desrespeito, o assédio moral, o assédio sexual. São várias as formas de violência. O trabalhador, ele precisa ser tratado, tanto a trabalhadora quanto o trabalhador, né, de acordo com o que estabelece a Constituição, né, considerando a dignidade da pessoa humana, né, considerando que o trabalho ele traz dignidade e a pessoa também deve ser tratada com dignidade. Tudo que foge a essa regra, existem cobranças de metas, cobranças excessivas de metas, não é acompanhamento de metas, é cobranças excessivas, xingamentos, apelidos. Existe também a forma omissiva, né, que é desprezar o trabalhador de alguma forma, menosprezar, eu diria que até não valorizá-lo, poderia se traduzir numa forma de violência. E como combater, ministra, a violência no ambiente laboral? Tem várias formas de combater. Uma das formas de combater é a fixação, né, judicial das indenizações de dano moral, e que ela tem também o seu caráter pedagógico, porque quando a empresa é condenada por o ato de um trabalhador seu, por ter cometido violência no trabalho, essa é uma forma de combater. Mas nós consideramos que uma das formas muito importantes para combater é a divulgação. É o que vocês estão fazendo, né? Fazendo essa entrevista, procurando levar ao conhecimento do público a importância de se prevenir. E nós estamos trabalhando também no âmbito do programa, fazermos um evento específico para empresas, no sentido de conscientizar as empresas
e nós temos o dado importante que no Brasil, no setor privado, as micro e pequenas empresas, elas oferecem 52% dos empregos, então nós precisamos envolver muito também as micro e pequenas empresas, no sentido de que a prevenção da violência no trabalho, ela não é despesa para o empreendimento, ela não é despesa para a empresa, ela é um investimento. Porque na medida em que está sendo investido na prevenção, está se evitando um passivo trabalhista de indenização de danos morais, de danos materiais e de várias outras formas. Um trabalhador vítima de violência, o que ele pode fazer? A quem procurar? É importante que ele procure, primeiro, dialogar no seu trabalho, porque nós temos uma questão que é bastante grave quanto a denúncias, porque no sistema trabalhista brasileiro o trabalhador não tem garantia de emprego. Então isso atrapalha muito a denúncia de violência. Mas ele pode iniciar um diálogo no próprio trabalho, né? Muitas vezes o diretor da empresa ou a diretora da empresa não tem conhecimento daquela violência. Ele pode procurar também o sindicato, pode procurar o Ministério Público. Ele tem várias formas de denunciar, ele tem, inclusive, inicialmente, até como fazer uma denúncia anônima. E quais ações já estão sendo realizadas e quais estão previstas pelo programa Trabalho Seguro no sentido de conscientizar tanto o empregado quanto o empregador para prevenir condutas violentas? Os tribunais regionais estão realizando vários eventos, quase todos os tribunais estão realizando eventos, ou já têm agendado, ou já realizaram, né? O Tribunal de Minas já realizou vários. Então, nós trabalhamos vários eventos, inclusive temos o nosso seminário internacional, que é em 2019, e vários eventos, tanto regionais quanto nacionais, no sentido de prevenção, no sentido de discutir, e aí trazer autoridades, estudiosos, pesquisadores, as empresas, os empreendedores, e os nossos parceiros interinstitucionais, né, que é o Ministério do Trabalho, o INSS, o Ministério Público do Trabalho, as superintendências regionais do trabalho, todos para esse âmbito comum e com esse mesmo objetivo, que é combater a violência no trabalho. Ministra, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Sou eu que agradeço a oportunidade dessa divulgação, porque esse é um grande desafio nosso, a conscientização, e vocês estão contribuindo muito para que a sociedade seja conscientizada da importância da prevenção. Muito obrigada mais uma vez, ministra. Bom, e esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.